passada na banca da Giros, online, e ontem na banca do André, presencialmente, junto com o professor Leivas, que também estava aqui ontem conosco, a quem de novo agradeço a presença dos dois, estarem aqui, claro, e aí a gente aproveitou e emendou junto com o SNEM, né? Como a gente procura fazer quando possível, para a gente ouvir e conhecer um pouquinho mais dessas pessoas que vêm aqui nos visitar, que a gente fica contente, porque as bancas sendo online nos possibilitam um avanço para longe, mas ao mesmo tempo perde um pouco dessa proximidade, né, desse estar junto. Então, Marcelo, vou deixar que você se apresente, tá certo? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Hugo, pelo convite, Zaqueu, pelas gestões aí, pelas gerências que envolve trazer a gente aqui e tudo mais. Obrigado a vocês por estarem aqui, dispostas e dispostos a pensar algumas coisas que eu vou trazer para a gente aqui. É uma alegria estar em Rio Claro depois de 16 anos, eu moro me perguntou ontem, já estou quase na maioridade, né? Muito bom, parece que foi ontem, né? Agradeço o grupo aí do Teorema, a galera está envolvida nesse seminário, que bom estarmos por aqui. Eu fiz não penso ficar falando especificamente dos dois principais projetos que eu coordeno, que é com os dispositivos móveis e nem especificamente dos projetos de ambiências online e tudo mais. Eu vou trazer meio que uma miscelânea de coisas, tá? Talvez olhando um pouco pelos dispositivos, e vou trazer algo que eu pensei assim, um público bem variado, né, de interesses de pesquisa das mais variadas. É claro que eu atuando no campo da tecnologia, eu sempre quero que as pessoas passem também a olhar, mesmo quem não tem leitura nesse campo, a tecnologia com outros olhares, tá? Então eu vou pegar, eu acho que são dois pontos que são importantes. A Rúbia, eu trouxe os marcadores de livro que ela está distribuindo. Na hora que eu ia falar, combinamos, né? Mas esse livro que eu coloquei aqui, para quem quiser, que é o Caminhos da Geometria, que a gente organizou ano passado, o Leivas tem um capítulo, é um e-book gratuito, de acesso lá pela editora da Federal Rural, tá? Eu não achei o marcador que a gente também tem dele, mas aí vocês têm outro, só para quem estiver interessado nas temáticas, como é um grupo também aqui, o Teorema tem interesse pela geometria, e é algo que a gente faz, tá? Primeiro, eu acho que eu vou situar vocês um pouco por onde eu transito, né? Alguns princípios das pesquisas que a gente faz. Eu não vou ficar falando muito só da pesquisa, vou estar trazendo exemplos das coisas que eu faço também na minha prática de professor na licenciatura. Eu acredito, defendo que todo indivíduo, tá, é capaz de aprender, diferentemente de matemática, tá? Entender esse sujeito em atividade impregnada de história, de cultura, de tecnologias, é olhar para o seu aprendizado como um movimento, né? E aí esse movimento, eu uso a ideia da Ana Sparge de mudança de discurso, tá? E o discurso matemático, que vai ter essas características dele, né? O discurso matemático tem o uso de palavras, de narrativas, de rotinas, por exemplo, umas fórmulas, e os mediadores visuais, que são articuladas, às vezes, em predomínio de uma delas, porque todas essas características do discurso, elas funcionam de uma maneira articulada, muitas vezes uma ou outra também pode ter um certo predomínio, tá? Em uma dinâmica dialética, tá? Que em constante simbiose corpo, mente, ambiente, tá? Essa é uma discussão muito importante que a gente tem trazido muito do campo da neurociência, que é pensar, por conta das questões dos dispositivos móveis em particular, olhar essa simbiose corpo, tecnologia, ambiente, que isso faz, né? É muito importante pensar nessa totalidade. E como a gente olha esse sujeito, esse movimento, esse processo de mudança de discurso? Mediante interações. Tá? Interações
faladas, interações escritas, interações gesticuladas, né? Esse movimento rico e multifacetado de comunicar. E a gente olha essas interações com um olhar prospectivo. O que é esse olhar prospectivo? É aquilo que de fato você diz, que de fato você faz, que de fato você escreve. As nossas práticas, tanto práticas no ensino como práticas de fazer pesquisa, é olhar o sujeito nas suas potências. Não é olhar os alunos, isso é muito comum na matemática, aluno não sabe isso, aluno não sabe aquilo, aluno não faz aquilo, não é isso? A gente olha, tem sempre esse olhar prospectivo. Foi muito engraçado que um dos projetos que a gente teve lá, Comissão de Ética, alguém perguntar, tem uma das regras da Plataforma Brasil, quais são os critérios de exclusão? Já tem critério de inclusão e critério de exclusão. Para mim foi estranho, nunca tem de critério de exclusão, né? Porque todo mundo faz parte, né? A gente faz pesquisa direto nos contextos naturais, de sala de aula, de escola, e algumas vezes a gente forma grupos, né, particulares, e aí foi estranho, porque assim, todo mundo está no processo, por mais que muitas vezes você vá analisar e reportar e olhar dados de algumas particularidades da aprendizagem daquelas pessoas ali, né? E aí é importante também a gente situar que na evolução da humanidade, matemática e tecnologia caminham juntas na história e com a história, mudanças na matemática afetam a tecnologia e vice-versa. É muito interessante, né? A gente viaja, você está nos congressos, o pessoal fala, você está no congresso de matemática? Matemática, né? Ah, sim, e aí? Nossa, o que tem em matemática? A pessoa tem um celular novo e ela não sabe, né? Usa um computador ou usa qualquer outro dispositivo e ela não sabe do que avança, né? E esses avanços, como a matemática contribui, né, para isso. E a evolução humana e a comunicação e a interação entre humanos e humanos eu coloquei máquinas ou não humanos como modelo dos seres humanos com mídias, é a interação, né, que você vai passar. Eles têm interferido em conceitos matemáticos e em dinâmicas de sala de aula, dinâmicas de ambiências, processos de aprendizagem. O papel desempenhado pela tecnologia deixou de ser um amplificador visual, né? Teve esse momento de olhar esse amplificador visual, ou era provedor de dados, tá? Para ser uma constituinte essencial do significado das tarefas e, portanto, afetou as concepções dos objetos matemáticos que os sujeitos poderiam construir. Então, acho que essa é uma perspectiva interessante de não olhar esse dispositivo, essa tecnologia, como uma mera amplificador de certas possibilidades, que muitas vezes é uma perspectiva mais ferramental. E uma pessoa, ele é um sistema com representação interna ativa, né? Nós somos esse processo, vivemos esse sistema de representação interna ativa, e que o aprendiz deve ser visto como esse sujeito em atividade, tá? Que executa, avalia e redimensiona. Essa é uma questão que vem muito do campo da tecnologia, que às vezes vai pensar o sistema e remodela o sistema sem considerar o sujeito que vivenciou, experimentou e redimensionou. Às vezes, muitas vezes, é um olhar, muitas vezes estético, né, para uma questão de uma tecnologia, tá? Então é importante pensar esse sujeito que tem esse movimento de representação alternativa que está nesse constante processo, tá? E aí eu vou chegar pegando um pouquinho a questão dos dispositivos, falando das questões das potencialidades e das obscuridades. Uma das questões que estão muito presentes por aí, acredito que aqui em São Paulo também, né, que é o uso, proibição dos dispositivos móveis, né? A gente fala nas escolas, mas vai afetar a gente, né? Vai afetar quem faz pesquisa com escola ou mesmo nas universidades, né? E assim, eu recomendo a leitura desse guia, né? Foi lançado pelo MEC agora, recentemente, que me parece que está bem interessante, inclusive com conversa, uma forma de conversar com as famílias sobre esses dilemas, os problemas dos dispositivos móveis, né? Mas, no
no nosso caso, a gente faz muito, o nosso interesse de dispositivo móvel são os smartphones e tablets, tá? E a lei, que não é uma legislação nova, não sei em São Paulo, mas no Rio já era de 2008, tá? O uso pedagógico é permitido, certo? Coloquei aqui embaixo, vocês não leem, só para exemplificar. E essa lei de janeiro de 2025, que é agora uma lei em âmbito federal, ela permite também. O uso pedagógico é permitido, né? Só que a gente tem várias questões sendo colocadas. E eu vou começar a mostrar para vocês, vou falar uma coisa para vocês, do primeiro, de um álbum que a gente fez lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, que vocês estão vendo por aqui. Eu vou só caracterizar, porque acho que é importante, porque vocês estão vendo que é um campus lindo, uma cidade chamada Seropédica. Eu decidi colocar essa questão, trazer essas imagens e outros dados. Eu não vou falar deles, tá? Porque Rio de Janeiro tem 4 universidades federais, a Rural deve ser a terceira, próxima do Fábio, em termos de tamanho, né? A Rural e o Unirio estão por lá, embora a Rural seja muito mais bonita, né, Fábio? O Unirio, você vai ver o Pão de Açúcar, não é daquilo ali. Mas a Rural é mais quente, pô. Ferro, você está sendo. Mas vamos lá. Só para passar para vocês, porque esses dados são antigos, 2021, não consegui os dados atuais, mas só para a gente ver. E eu acho, e uma das escolhas que eu trouxe também para mostrar e para a gente divulgar, estamos nas universidades públicas, para mostrar, né? Divulgar os nossos papéis, os nossos quantitativos de pessoas, de ações que esses espaços públicos estão aí sempre, estão muito atacados, né? Então é importante trazer. O que eu queria, vou trazer para vocês aqui, que é uma universidade que foi criada ela começa nas escolas superiores de agronomia e de medicina veterinária em 1943. Mas aí o campus ele existe em 1900 foi para a Seropédica em 1948, quando começou, que ela foi denominada Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aqui, me parece que, muito contemporânea, tem uma próxima aqui, que é a Exalc, né? Que é a escala. Me parece que elas vêm desses movimentos dos cursos de agronomia, de veterinária, né? Muito mais. Eu só vou falar, eu coloquei para vocês aqui que me interessa, são os dados, nós estamos agora mais que 1.159 professores, né? Mas eu vou fazer por aqui. Eu vou trazer para vocês agora um levantamento que nós estamos fazendo sobre a questão dos dispositivos móveis por nossos graduandos. Tá? Nós fizemos, esse é um questionário que a gente circula pelo fórum, nós fizemos um primeiro em 2019 para saber os usos que os nossos graduandos, todos os cursos, a gente cria o link, faz o formulário, distribuiu, e o uso que eles têm, os professores estão usando o dispositivo móvel na tecnologia, tá? Nas aulas, desculpa. Então, em 2019, a gente vendeu um número não predominando, tá? Depois de 2023, pós-pandemia, a gente fez de novo, distribuindo aleatoriamente os questionários, acho que 80 e pouco, depois não. O último agora é de 2023, 100. Então, para vocês olharem agora, em 2025, que o número de uso em salas de aula com recurso ampliou. Tá? Então, essa é um primeiro número indicativo para como se a gente vai entrar numa lógica de proibição ou de não uso, como você vai fazer, né? Tantas pessoas que aqui estão, que de uma certa forma utilizam também. Essa é uma pergunta bem geral, mas aqui, e aí, em 2019 e 2023, basicamente os 3 usos eram videoaulas, tá? YouTube, videoaulas, eu não coloquei aqui específico, PDF, baixar PDF e
apareceu esse da matemática, que é o Photomath, né? Que era um recurso usado, professores que divulgam e tudo mais. Não sei se vocês conhecem, né? Mas esse foi um que apareceu. Basicamente, nessas duas primeiras consultas, esses foram os resultados que foram muito parecidos. Agora, na última, que a gente está acabando de fechar essa análise, porque isso é uma atividade que a gente faz com o pessoal da iniciação científica, que está envolvido nesse projeto, nessa coisa, a gente tem, e agora a gente teve 100, né? 72. Todos 72 vieram do bacharelado e 28 da licenciatura, diferentes cursos, tá? Educação física, educação do campo. Claro que a maioria predominou da matemática, porque a gente circula o pessoal, os professores e tudo mais para responder, porque vocês sabem que, mesmo fazendo online, questionáriozinho, múltipla escolha, quase, né? Semi-aberto, pouca coisa para responder, não é simples, né? Ninguém responde, coisas assim. Esse grupo agora, ele traz outros elementos também. Vocês veem bem? Eu não vejo nada aqui. Muito pouco, né? Talvez tenha que apagar a luz ou não precisa, mas eu acho que o gráfico, o que vai me interessar? Talvez apaga aí, por aí, um pouquinho. Vê se melhora. Porque as letras também, elas são. O que eu vou passar, eu vou falar para vocês a curiosidade que aparece aqui, tá? Não precisa se preocupar com o gráfico aqui. O que apareceu agora com esse conjunto de respostas, tá? Aparece a questão das videoaulas, apareceram, consulta na internet, são aquelas que estão mais quantitativo maior lá, tá? As consultas na internet, baixar PDF, videoaula. Apareceu agora um elemento que foi lá na quinta grupo de respostas, fotografar conteúdo. O que é fotografar conteúdo? Copiar o quadro. Copiar o quadro, né? Aí isso é algo que já nos despertou curiosidade, né? Quem é que fotografa conteúdo? E aí, o que é o fotografar conteúdo? Aí a gente agora, no próximo momento atual, nós queremos saber quais são essas formas de fotografar conteúdo. Fotografar o quadro, o caderno que você compartilha, fotografar uma questão que eles acham que vai cair na prova, compartilha, certo? Tudo a gente imagina que é. Porque a gente faz pesquisa com tecnologia e precisa entender o nosso espaço onde a gente atua, né? E se a gente vive na onda, né, onde se quer recriminar, quer não permitir, né, é o meio que o vigiar e punir, até que ponto a gente consegue também transformar. Então, aqui apareceram nesse conjunto de respostas fotografar conteúdo, os jogos, que a gente quer saber agora quais são, que tipos de jogos, né? Tem a coisa de pesquisar na internet e apareceu IA, uso de chat GPT, né? É natural que de 23 para cá, de 2023, houve um acréscimo grande e a gente agora está no momento de elaborar os outros questionários para saber agora quais são, o que usa de IA, que tipo de uso faz, que tipo de uso para fotografar conteúdo para a gente verificar, tá? Seria muito legal se a gente pudesse ter essas coisas bem refinadas, se olhássemos. Não conseguimos ainda fazer isso, tem muita diferença de bacharelado e licenciatura, mas não é muito o nosso interesse entrar nesse grau de detalhamento, tá? Porque a gente como a gente estuda os dispositivos, a gente quer saber que esses sujeitos usam. E aí, no guia, tem uma frase que é muito interessante. A primeira, eu nem acho que é legal, é o MEC, mas é um alerta que os estudos apontam, ainda que mesmo após os 2 anos de idade, né? Atividades que estimulam o movimento e a socialização são preferíveis. Isso é sempre, né? Não é só 2 anos de idade. Movimento, a gente temos alunos que adoram, mesmo na licenciatura, André, os manipulativos, construir, isso é normal, isso é natural, né? Com as crianças, ainda mais, né? Mesmo a gente, quando trabalha, às vezes, um dispositivo usando tela, usando alguma coisa, quando a gente mostra um recurso físico, sei lá,
lá, um pantógrafo, uma outra coisa assim que tem a ver com aquilo, as pessoas ficam encantadas também, né? Porque faz parte dessa dinâmica de integração da tecnologia, né? E aí, claro que tem essas preocupações, que aí o que ele alerta isso, né? Que as vivências cotidianas, contudo, mostram que muitas vezes a sobrecarga familiar, né? Sobrecarga familiar, vida das pessoas, o trabalho, o excesso de tempo para tudo que se faz, né? E a falta de alternativas para brincadeiras sem o uso das telas favorecem a opção por esses dispositivos. É um livro muito legal que se chama A Fábrica dos Cretinos Digitais, que é do Michel Guermouguet. Ele fez a tradução em português, então ele faz uma coisa muito vasta, de uma revisão muito exaustiva dos estudos, dos problemas dos usos da tela indiscriminado. A gente não está falando está falando do uso da tela para tudo, inclusive videogame, televisão, tal. Uso indiscriminado. Aí, ele sugere que a partir de 6 anos, 30 minutos por dia. Mas imagina, 30 minutos, se você contar o tempo que a gente fica, ou você olhou diretamente ou indiretamente, né? Ele não fazia especificamente a análise com os celulares e tudo, fazia tela de um modo geral, mas nós somos cotidianamente impregnados de tela, né? É a tela do seu carro, que você vai lá, é um dispositivo que você coloca no Waze, não é isso? Agora você tem muito mais isso. Ele até fala 6 anos, 30 minutos por dia e tal. Quer dizer que você não vai assistir um filme com a criança que você convive, que você não vai conversar com ela no seu texto, né? Então não tem esse ponto. E eu acho que essa série, não sei se vocês já viram, ela vai trazer muitos desafios e reflexões do que estão colocando aí na tela. Nesse caso, ela é ambientada para pré-adolescentes, 13 anos, por aí. Eu acho que essa série e um videozinho que eu vou passar agora, sem o áudio, eu acho que não tem muito problema não, viu? Muito provavelmente vocês já viram. Eu acho que vale a pena.
Vocês se viram em alguma dessas situações? Não? Um amigo meu, porque todas essas questões são colocadas, né? Elas passam e elas nos preocupam mesmo, né? Enquanto sujeito, enquanto educadores, né? Pelos usos, pelas formas de apropriação, né? Tem vários elementos que a gente vai colocar que podem ser discutidos, né? Mas ela, de uma certa forma, a gente pode olhar outras possibilidades, né? Outras questões que podem estar envolvidas quando a gente pode usar esse tipo de dispositivo para transformar, desenvolver pensamento crítico, né? Claro que nós somos os desenvolvedores de tecnologia, eles sabem como capturar, né? Como nos envolver. E aí, tudo mais, cada vez somos seduzidos e tentados por isso. Toda tecnologia, né? Toda inovação, ela traz desconfortos, ela traz medos, inseguranças, não é isso? Então, acho que são questões para a gente pensar e poder voltar conversar depois sobre isso. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês uma parte do projeto que a gente está, de um dos projetos. Eu acho que eu estou sem caneta agora, eu uso a minha caneta. Esqueci desse detalhe. Muita coisa, gente. Depois de um forró, muita coisa vai entender rápido. Aí você vai passar isso para a é? Pode ligar para projetar, né? Eu vou só mostrar para vocês agora o momento que nós estamos na pesquisa, que é agora a gente está inserindo nos dispositivos móveis, e um equipamento, ainda vamos inserir, né? Estamos em fase de estudar e tudo, do rastreador ocular, eye tracking, né? Tem várias pesquisas de educação matemática que usa, tem o Mark Andula, lá da Finlândia, que é um dos precursores disso. Então, o rastreador ocular agora é um dispositivo, um método da pesquisa que ele vai capturar, pode ser mediante óculos 3D, que funciona como mapas de calor,
para tudo que a gente estiver olhando na tela, de acordo com onde você mais, geralmente o nosso olhar na tela, ele é uma ação inconsciente. Você está lá, você olha e tal. Mas muitas vezes a gente para em algum tipo de informação, que às vezes a gente não se dá conta e tal. Então esse equipamento ele faz isso, ele vai permitir onde você tem os mapas de calor, os óculos e opções que você vai fazer. Nós estamos... Então assim, ele tem muitas aplicações na comunicação, na engenharia, nos design gráficos, para fazer vários estudos. Na educação matemática tem uma revisão de literatura na Educational Studies muito boa, nas diferentes temas que ele trabalha, resolução de problemas, metacognição, afetividade. Eles fizeram excelente trabalho nas diferentes áreas, mas, claro, fazendo um recorte na educação matemática. Isso é usado na área de fotografia. No Brasil, até agora, Daniel falou alguém da Unicamp, que está trabalhando com você lá, que fez, mas assim, no Brasil, a UFABC, o pessoal está mais na psicologia, também tem trabalhado, e lá achamos na UFRJ alguém também na área de linguística, leitura de texto, usando esses equipamentos, assim, tá? Do rastreador ocular. Tá? Você tem vários dispositivos, eu vou pular, porque isso aqui eu estou pegando uma parte do que nós discutimos no CIPEM. Você tem as formas do mapa de calor, tá? E as sequências, basicamente, quando você fixa o seu olhar, são chamadas as fixações, e também quantas vezes você faz as sacadas, ou mais adiante, quando você volta, tá? Então esse aparato permite isso. Aqui você tem, por exemplo, momentos onde os vermelhinhos é onde você fixa mais, tá? Onde você vê aquela concentração maior. Então algo chama atenção. Por exemplo, se você vai lendo uma atividade, está fazendo uma tarefa que às vezes você focou mais no gráfico, às vezes pula o enunciado e vai direto para o gráfico, coisas desse tipo. E às vezes você nem se dá conta que você fica focando a atenção em alguma dessas partes, tá? Aqui a gente estava fazendo muitos testes. Tem um trabalho do Marcos Paulo Henrique, que fez um trabalho muito legal com as retas paralelas cortadas por transversal. A gente trabalha temas que estão no currículo e às vezes temas que estão fora do currículo. Então ele fez, e um dos resultados dele, quando a gente trabalha retas paralelas cortadas por transversal, que aí você olha as retas, olha o ângulo, se você olha isso numa imagem estática, você olha qual o ângulo, vê qual é o correspondente, qual é a mesma medida, qual que você vão ser suplementares e coisas do tipo. Você pega aqui e você faz. Quando ele usou o dispositivo móvel, há uma mudança, muito elemento que muda ali. O ângulo muda a posição da reta. Então você precisa ter a ideia de referência. Qual é o objeto que você vai considerar para você fazer a análise? Os ângulos, qual o tipo de ângulo qual é o tipo de reta que você vai fazer. Então a gente está olhando um pouco, quer olhar que tipo de referência os sujeitos também pegam, tá? Vou passar isso aqui. E aí tem vários estudos nessa área, e eu acho que eu já volto para cá. Por exemplo, se vocês olharem, essa ideia dos mapas de calor, ela aparece hoje em outras áreas, né? Não necessariamente com rastreador ocular. Por exemplo, vocês no jogo de futebol depois fazem as análises e olham o movimento, são mapas de calor, é isso? Revistas, periódicos, quando você vai acessando, eles vão às vezes dizendo para onde está, embora essas estatísticas sejam meio furadas, né? Mas tem essas estratégias aí sendo usadas. Talvez daqui a pouco a gente tenha instrumentos mais aprimorados, mais específicos para olhar esse corpo como um todo, tá? Então a gente vai estar inserindo
nesse projeto, além dos tópicos, das questões que a gente já olhou, como a gente usa o que esses elementos trazem para as atividades, sobretudo para a produção, né, de conhecimento matemático e geometria, que é o nosso recorte. Fazendo um pouco a chamada para a IA, que é outro tema que nos incomoda, talvez, hoje em dia, né, está nos questionando. Nós estamos muito no nosso grupo, passamos muito momento de leitura, de discussões sobre isso, de fazer práticas, às vezes, no próprio grupo, e eu vou passar para vocês alguns exemplos de prática mais como eu faço com os meus alunos. Então, entender a IA como uma ciência, né? Ou entender, que me parece que é o campo que mais a gente olha, entender a IA como uma linguagem, né? Como mais uma forma de linguagem. Claro que esses não são campos disjuntos, e claro que quando você está falando, pensando ela como linguagem, você tem vários elementos que estão envolvidos, né? Você tem as intenções, propósitos, tudo muito inerente do processo de linguagem, né? Significado, emoção, memória, tá? Aprendizagem, são pontos que é importante. Uma das coisas que sempre me questiona, eu fico pensando, mas nem todo mundo fala da IA, mas não se questiona o que é inteligência, né? O que é, claro, parte do princípio que a inteligência é da máquina, né? E aí eu acho que eu vou botar alguns slides em espanhol, porque eu aproveitei isso de algum lugar que eu estive, desculpa, viu? Não consegui retranslate. Aí vocês vão, acho que eu vou situar para vocês que acho que algo que eu vou da tecnologia, para mim é importante situar, né? A inteligência como um processo, né? Como uma atividade intelectual humana que ela vai envolver ações como propor e resolver problemas, e aí esse problema eu coloquei entre aspas a questão das mais naturezas, das mais diversas, tá? Criar e analisar situações diversas, implicação, implicar-se, nada, tomar decisões e um processo onde você raciocina com o uso de diferentes representações diversas. Eu vou situar algo por onde eu vou entendendo a inteligência, tá? Mas a gente pode também, de um modo geral, relembrar que você tem, na IA, você tem duas formas de IA. Muitas vezes a gente já usa e não sabe, né? Você tem as formas preditivas e as formas generativas. Por exemplo, quando às vezes a gente já está usando lá no nosso teclado, eu começo a escrever em espanhol e ele já começa a me oferecer as correções em espanhol, ele já leu o que eu estou fazendo, porque eu já uso isso, né? É um modelo que ele já faz, já identificou. Isso já são estratégias de IA, né? Que na verdade são, do ponto de vista dela como ciência, né? Elas capturam esses dados e ela vai, no seu caso, já vai entendendo e ela já sabe que você já está falando naquele idioma. Então, esses modelos todos que vocês usam lá para fazer correção de idioma, buscas que a gente faz, organização dos dados nos nossos celulares que a gente já tem, né? São formas de IA, tá? Modelos preditivos, porque ele já capturou um pouco da sua performance, né? Quando você vai fazer recomendação de conteúdo, a coisa de Netflix que a gente faz, ou de fazer tantas outras opções que a gente tem, ou de Alexa, Siri, né? Você tem várias opções para gerar imagens, comandos de voz. Os modelos generativos são aqueles que eu acho que estão mais tirando o nosso chão, ou o nosso sono, né? Ou tantas outras coisas. Porque os modelos generativos são esses modelos, né? Que estão sendo favorecidos com essas quantidades absurdas de dados, de reconhecimento de padrões, de dados chamados dados crus, né? E que vai gerando, vai criando padrões e vai... Hoje eu estava fazendo queria ter feito aqui, mas foi tão chato, como eu usei, fui na meta. Eu uso sempre as coisas gratuitas, sempre que eu posso, nós no nosso grupo usamos tudo free. Depois eles aprimoram e começam a cobrar, e a gente descobre outro.
A gente usa, eu procuro sempre para fazer todos os dispositivos gratuitos. Então, assim, eu fui lá na Meta IA para fazer uma música, alguma coisa assim, mas ela teve tanto procedimento, tanta coisa, que eu acabei, não, aí meu poder criativo ficou limitado, né? E eu não quero também cansar. Mas eu acho que esse modelo, o modelo generativo, é toda essa questão que vocês têm aí. O ChatGPT é algo que acabou sendo, né, muito conhecido, mas tantas outras que estão por aí. O que eu estou falando também que é importante? Quando a gente usa os gratuitos, pode ser que, dependendo do uso que você tiver, se você está num cenário de produção de dados, tem que ter cuidado, porque, segundo alguns especialistas, as informações que não são gratuitos, né, tem outros elementos ali, né, e é muito provável que você paga, talvez inclusive o uso indevido de dados, né, mas é importante porque se você estiver produzindo dados para pesquisa, você tem que ter todo cuidado, né? Quando a gente usa o dispositivo móvel, uma versão que a gente usou, você tem que dizer qual foi a versão, porque às vezes uma performance, um tipo de toque, quando a gente está olhando muitos toques, às vezes um ícone que acrescenta muda, né? Muda a essência do que você vai perguntar, muda a essência do que o sujeito vai fazer, tá? É aquilo que eu estava falando de nós, enquanto sujeitos com representações internas ativas, nesse processo que você faz, avalia, redimensiona, com diferentes coisas, tá? Como é que está o tempo aí? Eu achei que fosse falar em 50, mas vou um pouquinho mais, né? Aí tem essas razões, eu acho que de natureza mais didática, todos vocês já escutam por aí, né? Os publicitários, os AIA, ou quem quer vender para comércio para a escola, não vão necessariamente discordar. A importância dela para adaptar conteúdo, ritmo de ensino, oferecer feedback, você pode construir estratégias que ofereçam feedback e retorno para as pessoas, ferramentas de análise de dados, pesquisas que também enfatizam a inclusão da diversidade, desenvolvendo ferramentas acessíveis, tá? E essas questões, que são as questões muito importantes, pouco colocadas, que são as questões de natureza éticas, né? De plágio, autoplágio, questões de autoria e de privacidade, né? Proteção de dados, são elementos que temos que estar sempre colocando, e eu acho que depois a gente volta neles, tá? Esse eu vou colar e vou parar aqui. Não, acho que eu preciso disso. Eu vou trazer para vocês, porque nas nossas, por conta dos dispositivos, entender a nossa cognição enquanto corporificada, né? Aquilo que eu falo, que eu gesticulo, o que eu movimento, meu corpo, o mais, e todas as formas de registro, eles fazem parte de um pacote, né? Todas elas são formas de pensar, tá? E a gente está falando de pensar matematicamente. E eu peguei esse livro do Francisco Mora, que é um dos da neurociência que a gente usa, e achei muito interessante esse paralelo que ele vai fazer com os computadores, ou seja, para mostrar que o nosso cérebro não é um computador, tá? E aí eu acho muito legal, porque ele não está fazendo nada, esse livro de 2017, não está fazendo nenhum paralelo com a IA, mas hoje, se você vai entender a IA, olhando a perspectiva dela na ciência e o que está por trás dela, da programação, da computação, né? E aí ele vem falar isso, que as milhares de conexões que nós fazemos, a estrutura íntima do cérebro não são conexões exatas, tá? Nós fazemos muitas e não são exatas. Depois ele vem falar que cada cérebro é único, pois suas conexões e funcionamento representam a história de seu desenvolvimento individual e experiência ao longo da sua jornada. Isso é muito importante, que as nossas experiências são diversificadas. Então, a maneira como o nosso cérebro irá se desenvolver, ela é em função dessas experiências, né? A outra questão que ele vai trazer é que o nosso sistema nervoso possui a capacidade de realizar categorização perceptiva, com diferentes tipos de sinais. Isso é muito legal,
que são as percepções que muitas vezes nós não nos damos conta. Mas eu vou dar um exemplo muito, talvez sim. Nós três estamos no auditório, vieram para cá para ouvir uma fala, chega, tem uma ambiência, tem um clima e tudo mais, e vocês já sabem dos papéis que querem fazer, né? Mas se a gente vai para um outro laboratório, se não estiver bem aquecido, se tiver com ruído, as suas interações perceptivas, você, corpo, isso te afeta. Muitas vezes a gente não se dá conta, só se vai se dar conta se tiver calor, se tiver frio. Mas essa interação perceptiva que o pessoal da neurociência usa é muito importante, tá? Porque está falando do nosso funcionamento. Cada um pode ser afetado naquilo, o outro não. O cérebro possui muitas conexões que, partindo de determinados núcleos, estabelecem conexões difusas em grandes áreas que o alertam e o tornam capaz de distinguir processos importantes no ambiente e reforçar as sinapses. Acho que essa questão um pouco que eu coloquei para vocês. A 5E6 vai falar um pouco da ideia das reentradas, quer dizer, como os nossos cérebros, por serem particulares, como eles funcionam nessa ideia das reentradas, que é a sincronização estendida da atividade de diferentes grupos de neurônios, distribuídos por muitas áreas do nosso cérebro. Quer dizer que essa reentrada não quer dizer que muitas vezes você tem um sentimento, você necessariamente, a ação que você vai receber, ele vai para aquela mesma área do cérebro, para a mesma conexão, se imagina, tá? E ele vem falar que essas redes de comunicação computacional, diferentemente dos cérebros, trabalham com esses sinais pré-codificados. E na maioria das vezes com sinais precisos, que não admitem mais de uma interpretação. Percebe? Eu acho que ela é uma reflexão interessante para a gente pensar se as estratégias de IA estiverem pensadas em uma lógica de codificação, significa que todos os outros nós iremos funcionar com aquela lógica, né? Significa pensar que todos os nossos seres, nós indivíduos, estaremos pasteurizados, né? Todo mundo funcionando nesse mesmo sistema de entrada e saída, o que não é, né? Acho que é muito legal. Se tem uma pessoa que eu estou com uma personalidade que eu estou me apaixonando com o tempo, é o cérebro. Acho que é impressionante como a gente não dá atenção para ele, mas acho que é muito interessante. O Damasio, ele traz, a gente vem falar muito, o Damasio é muito presente nos nossos trabalhos, porque esse livro eu acho muito bom, tá? Não sei se tem que ler os outros antes, alguém diz que é mais difícil, tem que ler primeiro os anteriores do Damasio, mas acho que esse aqui, quando ele vem falar do saber e sentir, existe uma distinção profunda, mas não há uma oposição entre sentimentos e raciocínio, porque somos criaturas sensíveis que pensam e criaturas pensantes que sentem. Isso para mim é muito importante, tá? Sentir não é perceber, não é construir padrões para gerar uma representação e produzir uma imagem. Desde que a palavra padrão apareceu aqui, mas não era nem no cenário que ele não está contrapondo nada lá, a lógica computacional, nem nada. Mas ele vem falar que o sentimento é a variedade mais elementar da nossa cognição. Isso é muito importante. Para a matemática, isso é muito importante, sobretudo, né? Porque as pessoas assumem que não gostam de matemática e acabou, porque o pai não gostou, o avô, a avó, a mãe, é isso? Então o sentimento ele vai colocar essa parte elementar no sentido também de uma essência. E usar a mente abre caminhos para os sentimentos e a consciência. Eu acho que isso é o exercício que eu penso que o que nos preocupa hoje com a IA, claro, é pensá-la como ciência, admitir por exemplo, essa lógica de uma padronização, de desumanização, né? Embora seja uma tecnologia desenvolvida por humanos, né? Ou se a gente olhar como linguagem, como mais uma forma de ser pensada nos processos, considerar esses outros elementos que estão aí, porque tem sujeitos pensando, criando, né? Inovando e tudo mais.
Aí aqui para vocês um exemplo, isso aqui a gente andou fazendo bem, isso foi lá no passado, isso aqui é de agosto do ano passado, pedindo para o chat GPT gerar artigos. Aí, vocês já fizeram esse teste para gerar artigo de uma área qualquer? A gente pediu fazer um artigo com a malha de quadriculado do GeoGebra para estudar quadriláteros. Escreva um artigo do GeoGebra usando aquela malha quadriculada que o GeoGebra permite, lembra que usar aquela malha? Escreva um artigo sobre isso. E depois, o uso de ícones do GeoGebra nos tablets para estudar trapézios. Se vocês olharem, ali no cantinho, é porque eu joguei isso aqui, se vocês olharem lá, tem a utilização da malha, tem a introdução, revisão de literatura, metodologia, então isso aqui está prontinho. Quase, é o artiguinho que vocês conhecem lá. Agora, se vocês olharem, não vamos necessariamente fazer isso agora, mas na revisão de literatura, se vocês lerem, acho que eu vou pular isso, mas semanticamente aquilo ali é a mesma coisa. Não quer dizer nada de diferente de um texto ou por outro. Acho que eu posso ler para vocês. Vários estudos indicam que o uso de tecnologias digitais na educação matemática pode promover uma compreensão mais profunda dos conceitos geométricos. Vou ler de cá. A revisão, a literatura sobre o uso da tecnologia no ensino da geometria sinaliza que as ferramentas digitais, como o GeoGebra, oferecem vantagens significativas para o aprendizado. Hello? Isso é a mesma coisa? Né? Isso é a mesma coisa, só com palavras diferentes. Mas vocês percebem que criou o padrão? Criou o padrão? E outra coisa, e esses vermelhos que eu marquei? Vocês podem inferir o que é? Oi? Hã? Eu não localizei nenhuma. Isso é uma tendência. Foi o que eu falei para vocês, né? Não sei se nas pagas o grau de confiabilidade vai ser maior, tá bem? Mas o que é legal a gente pensar aqui? Como linguagem, percebe que ele reproduziu o modelinho certinho? Percebe? Porque na verdade o sistema faz isso. À medida que a gente está fazendo, eu não tive tempo de agora pedir de novo um artigo para verificar se eles mudaram, porque a partir do que você vai fazendo e tal. E aí eu vou passar isso aqui. Um dos problemas que a gente tem é o que você vai perguntar. Eu acho que se a gente vai entender, usar IA, né, porque eu acho que não se trata ou de ignorar ou de abandonar sem ter uma reflexão crítica sobre isso, o problema que não é a resposta, é a pergunta que você vai perguntar e o que você vai fazer com ela, certo? E aí eu vou mostrar para vocês uma prática que a gente faz. Aqui, por exemplo, no primeiro momento, vocês conhecem a Torre de Hanoi? Então, aqui já é uma experiência de ensino meu, nos meus alunos lá de prática de ensino. Eu vou falar um pouco sobre o Towers of Hanoi, que é uma pesquisa aplicativa que você pediu para a gente baixar. E algo diferente nele, que assim, é uma curiosidade que gera uma dúvida, que eu vou mostrar para vocês agora. Que ele permite que a gente vença o nível. Colocando aqui no bastão do meio, tá, parabéns, ganhamos aqui. Agora vou colocar no último, né? Que é o que os outros pedem pra gente fazer. E dá a mesma mensagem. E até aqui nas instruções desse jogo específico fala, né, na número 1, que é pra gente mover todos os discos para qualquer outra torre. Então, assim, esse em específico tem essa diferença, que a gente pode mover os discos para qualquer outra torre, não precisa ser necessariamente para a torre mais à direita. Então, isso daí eu achei diferente, né, em relação aos outros dois, e também uma dúvida, né, do porquê esse permite e os outros não. Então, geralmente, quando começavam a surgir esses aplicativos, né, de Torre de Hanoi para aplicativo, antes da gente começar, eu sugiro escolham 3 e façam uma análise de escolham 3, digam um porquê e tal, e você faz isso é um vídeo, cada um gera um vídeo com o próprio, esses vídeos, o seu próprio celular, às vezes até a estratégia de fazer um pequeno vídeo, depois compartilha na turma, no grupo da turma,
e contando algo desse tipo que ela fez aqui, tá? Uma curiosidade e tudo mais. Então isso já é uma coisa que a gente já faz há muito tempo. Depois, geralmente, desse trabalho, a gente vai para trabalhar com a torre de Ramal física. Mas assim, agora eu tenho inserido a questão ChatGPT ou qualquer outra IA generativa. Faz uma primeira, antes, torre de Hanoi, vamos trabalhar com a torre de Hanoi, gera alguma prompt, que é o termo, né? Faz alguma pergunta sobre torre de Hanoi, lá anota, marca o dia, o horário, qual foi o dispositivo de IA que você usou, manda para a gente e tudo mais. Eu estou justamente nesse momento fazendo isso com eles agora. E aí você tem várias, esse daqui, alguns prints das coisas que vão. Esse vocês conseguem ler um pouco, né? Mas eu vou ler. Aí tem uma lá, encontre de forma recursiva a quantidade mínima de movimentos necessários para resolver a torre de Hanoi em função da quantidade de peças. Aí tem a resposta. Aí foi lá, o chat respondeu. Para encontrar a quantidade mínima de movimentos necessários para resolver a torre de Hanoi, com N peças, podemos usar uma abordagem recursiva. Claro que aproveitou essa pergunta lá, o recursivo, né? Você perguntou recursivo, ele jogou lá. A quantidade de movimentos mínimos para resolver a torre de Hanoi com N peças é dada pela forma onde esse resultado pode ser provado por indução. Beleza? Aí eles fazem esse tipo de coisa, guarda lá, anota, faz os seus registros, guarda, depois vamos trabalhar na torre física, vamos fazendo várias coisas e depois eles às vezes voltam para fazer novas consultas. E aí, por exemplo, o que sempre vai funcionar são reflexões que a gente vai fazendo. Para que você está perguntando isso? A ideia é que ao final do trabalho ele retornasse a mesma pergunta, mas nós mudamos, né? Nós mudamos. Então não faz sentido você voltar necessariamente com a mesma pergunta. Você está num processo de transformação. Então, o que você vai... Talvez, para alguns alunos, vou mostrar isso agora. Para alguns alunos, há algum elemento que tem uma curiosidade. Esse aqui, eu acho que vocês disputam um pouquinho. Esse aqui também baixinho, tá? Aqui, esse vídeo, porque depois que ele gerou, ele vai fazendo uma análise. O que você sabe sobre a torre de Hanoi? Aí ele vem. Aí ele vai fazer uma outra pergunta, eu vou chegar mais adiante. Tá agora. Aí ele vai mostrando aqui uma sequência de perguntas que ele vai fazendo com a IA, com o chat. Ele vai mostrando o que ele fez. Aí apareceu lá o algoritmo. É alguém da computação. Então ele foi perguntando se a lógica que funcionava na torre de Hanoi é esse algoritmo de merge sort, que eu não conheço, mas ele foi. Então é bem interessante como ele vai trazendo e vai dialogando com a IA para mostrar e vai cortando aqui no vídeo, no áudio que vocês não conseguem ouvir. E aí esse processo, tá? Eu acho que é uma dinâmica que é importante a gente estar pensando, porque você vai olhar, isso é correto? Está correto? Tem outra alternativa? Onde esse conteúdo está no currículo? Tá? Qual a importância desse conteúdo, desse conceito no desenvolvimento científico-matemático? Eu estou falando ali no caso da torre de Hanoi, de tantos outros, mas assim, se a gente está na formação, o que a gente está falando? Como esse conceito é abordado em outras áreas, se é o caso, no caso dele, estava querendo olhar na computação como isso aparece. Então a gente tem vários elementos envolvidos. Se você acessar ela, tem um livro que eu acho bem legal, esse livro está disponível gratuito, de e-book, que ela vem falar um pouco para passos para desenvolver o uso da IA, tá? Nas práticas educativas. Então, acho que desenvolver uma política de IA transparente, eu acho que isso é muito interessante. A gente não pode ignorar que esse uso não se dá, tá? Então, desenvolver
antecipar problemas, oferecer orientação para o uso aceitável e honesto, tá? Estar atento nos limites, né? O tipo de comando, desconfiar, tal. Aumentar as expectativas, né? E nivelar o uso, produzir o conteúdo significativo requer essa experiência e habilidade com o tema. Porque o que o aluno muitas vezes foi fazendo lá, na pergunta, ele tinha uma habilidade e tinha outras informações de conhecimento. E essa ideia de adotar um enfoque experimental, eu acho que eu estou nessa fase. Vamos adotando, vamos testando, vamos fazendo, né? Na sua própria prática, e não ignorar, porque a gente sabe que os sujeitos, os indivíduos, pelo menos lá na minha universidade, já mostraram que eles estão usando, né? Era muito engraçado lá. Há 2 semestres, no início do ano passado, talvez, ou no final de 23, eu perguntava: alguém usa alguma estratégia de IA? Ninguém respondia. E agora eu já pergunto no início da aula, pelo menos quase 50% na aula: o que vocês usam de IA? Alguém já usa. Então, acho que a gente tem escolhas, tá bem? E eu vou, para fechar, algumas questões, né? Pensar sempre as instituições como produtoras de conhecimento, né? Não reprodutoras. A gente tem falado por aí das histórias, entender a escola como reprodutora, faz aportilamento, executa aquelas atividades, o currículo prescrito, esse currículo que se entrega de delivery e faz se cumprir, né? Porque as instituições são produtoras. Não é essa a lógica que a gente vai trabalhar, pensar essa ideia de integrar tecnologias diversas nas atividades desde o início, porque não é você pegar, depois vai lá como um cosmético qualquer, coloca aqui só para fazer aquele gráfico e depois esquece de olhar esse sujeito aprendendo quando aquela tecnologia está no cenário também. Tá? O uso, rechaçar, né? O uso procedimental de tecnologia, conteúdos instrumentais, tá? Uma vez ou outra pode até fazer um cálculo, resolver uma equação lá, mas pô, você usa o Photomaps, ele resolve para você. O que você questiona sobre a resolução que ele faz? Será que a resolução ela vai ser só o mais interessante, ou você pode integrá-lo e verificar o que ele vai trazer de diferente para isso? Mudança nas instituições educativas, desde com a pesquisa, porque a gente sabe o potencial da pesquisa, né? Não essa pesquisa necessariamente nós que estamos aqui na universidade, e algo que as escolas deveriam imaginar. Não, pensar com a escola, né? Com as instituições, como a gente vai se transformando pela pesquisa, né? Envolver esses sujeitos em direção de autenticidade, de criatividade, de criticidade, e tantas outras coisas mais. E, claro, o investimento público, né? Investimento público, não se fazer formação, investimento nas condições nossas aqui de trabalho, tudo, porque não se faz essas transformações com qualidade se não tiver, né? Na formação inicial, na formação continuada. Porque a IA, na lógica empresarial, ela está sendo muito usada como uma estratégia. Ensino individual, você tem as suas respostas, não vai precisar do professor. Não é isso? Essa é a lógica. Cada um se vira no seu. Cada um vai fazer. Está por trás disso em muitos sistemas de ensino, né? À medida que o professor está sendo visto como um mero reprodutor e a escola também como um mero reprodutor, você faz uma tecnologia que já sabe dos padrões, né? Ela conhece os padrões, siga-se, não é isso? E vamos gerar alunos padronizados, né? Pasteurizados por aí. Acho que essas são reflexões que eu tive para vocês. Muito obrigado. Quem quer começar? Roger? Marcelo, muito obrigado pela sua fala.
eu queria explorar um ponto específico sobre o que você chama de política de uso da IA. Eu lembro que você também passou pela Espanha, eu estava lá quando começou esse uso mais popularizado, e a discussão lá era uma questão de autoria. Foi o outro que fez ou não fez? E eu queria saber se você tem algumas indicações, algum caminho para fazer uma discussão do uso da IA que não caísse no lugar da moralidade, mas pensasse em como encaminhar essa discussão para um lugar crítico, em que se assume o uso da IA, mas um uso crítico e que de alguma maneira possa produzir algum efeito que beneficiaria a sociedade. Tem mais alguém nessa direção ou eu vou para agora? Boa tarde, meu nome é Edson, primeiro ano aqui no doutorado. Surgiu algumas questões sobre a apresentação da IA, que estuda o foco ali que os estudantes têm, né, na análise de algumas questões. Eu fiquei me perguntando como que ela pode contribuir ali para uma educação matemática e até que ponto ela não passa a ser um mecanismo de controle para esses estudantes. Eu recentemente li sobre a implementação em algumas escolas da China para monitorar o nível de atenção dos estudantes através de IA, e surgiu algumas questões de até que ponto a gente está moldando os nossos estudantes para se expressar de outras formas, de outros comportamentos, e implicando esse medo de controle neles para prestar atenção ali durante as aulas, como eles passariam a se portar de outro modo para passar por cima dessas IAs que estão acontecendo, que estão sendo implementadas. E qual seria uma estratégia ali desse tipo de IA que pode contribuir para a aprendizagem desses estudantes? A gente viu que tem esses tipos de foco no que eles estão enxergando, mas de que forma a gente pode aí incluir na educação matemática para eles aprenderem? Tá, qual é o seu nome? Edson. Eu acho assim, os nossos alunos, de uma certa forma, não é a IA que molda, os nossos alunos vêm moldados de muitas outras formas, certo? A IA, ela pode estar reforçando certos comportamentos, e como eu falei, pode ser perigosa, porque ela já identificou o padrão e agora vai caminhar nesse padrão. Por exemplo, os alunos, por onde eu circulo, pelo Rio, pelas escolas, diferentes escolas, ou mesmo alunos, eles sempre vêm, professor, não sei. O que geralmente o professor faz? É assim. Deixa ele ficar montado. Né? Às vezes eles nem começaram a ler. Professor, não sei. Professor, não sei como é que eu vou fazer. Certo? Leis, lá no Rio Grande do Sul é assim também. Às vezes eles nem leram, nem pensaram. O professor retorna para esse aluno. Por onde você iria? Ou por que caminho você não iria? O que você trabalhou até agora? O que você... Vai adiante com o que você está. Então isso é uma maneira de moldar. E a IA vai cada vez mais favorecer esse tipo de comportamento. Então agora, pegando para você, eu penso que a IA, as estratégias de IA, como eu tentei falar para vocês desse fragmento que a gente faz na Torre de Hanoi, eu vou integrando no processo, tá? Nos processos de ensino, e considerando sempre o poder do humano. O poder do humano, e como eu falei para vocês, como a gente se movimenta, como a gente transforma mediante as interações. Né? Esse processo que você critica, reflete, vai e volta a partir dessas interações, desses movimentos reflexivos e críticos. A Lúcia Santaella, eu acho que eu nem li a que ela falou lá. A gente também tem que ter cuidado para tudo se resumir agora a IA, tudo por fazer IA. Qualquer coisa da vida agora vai fazer IA. Né? Então, ter esse cuidado para não criar essa dependência, sabendo para onde você vai trabalhar. Eu acho que essa, como eu falei
Acho que eu falei. Ela está mexendo muito com a gente, porque é isso, ela está tirando a gente das nossas áreas de conforto. Né? Como o computador tirou os recursos dos softwares didáticos, né? Começaram também a trabalhar e pensar nisso. Mas nós vivemos uma época onde o capitalismo muito acirrado, né? As lógicas de precarização e tudo mais, como elas são muito fortes, claro que isso também é perigoso. Vou pegar da sua questão, Roger. Eu acho que se a nossa prática, como eu falei para mim, é uma lógica da desconfiança, se for você que fez ou não fez. Né? Eu acho que a gente tem que construir outra lógica para romper isso. Entendeu? Porque, como eu falei para você, não é o meu olhar prospectivo. Eu vou te colocar em um outro lugar comigo, onde nós vamos tentar olhar o nosso movimento, o que a gente fez, entendeu? E é muito legal, eu tento numa das aulas, numa disciplina lá de tecnologia, com a galera da educação, eles fizeram um exercício, cada um pegou coisa para fazer lá que queria, eles elaboraram. A gente estava numa sala, porque a climatização não era boa, e eles elaboraram um parágrafo para falar do ar-condicionado. O ar-condicionado, não sei o que, papapá. Jogaram uma ferramenta de IA para identificar plágio. Plagiar. A ferramenta identificou como se fosse plágio. Pô, a gente fez aqui. Percebe? Então, eu acho que essa prática de relativizar as verdades que vem da tecnologia, eu acho que essas práticas, para mim, me parecem práticas mais interessantes, de você desconstruir as verdades, e aí todas elas, né, de questionar, de colocar. Por isso que eu acho que é esse caminho, sabe, Edson, que a gente vai construindo, integrando, usando, colocando o sujeito para pensar, né? Eu acho que é mais por aí. No passado, eu vi uma matéria super interessante, que eu acho que a gente que tem a ver com um outro caminho que eu falaria, que é mercado de trabalho estava selecionando profissionais online, selecionando online, muitos currículos, sei lá, mais de 1000 currículos, nem 1000 ou 10 mil, eu não lembro o quantitativo, mas muito currículo. Aí, os selecionadores tiveram um grande problema. Vocês podem imaginar? Você manda o seu currículo, se inscreve, né? Manda lá o seu currículo pela internet e tal. Depois as pessoas irão selecionar para aquela função. Tá? O que aconteceu? Quem estava selecionando não estava com dificuldade de selecionar. Por quê? A grande maioria dos currículos, eu não posso dizer o percentual, mas a grande maioria foi feita por IA. E os rivais, a mesma lógica. E eles, selecionadores, também estavam usando IA. Claro, deu ruim. Né? Então, percebe? Eu acho que uma outra discussão que é interessante, que eu estou lendo por aí, é discutir a autenticidade, por exemplo. Né? O que é você singular nesse processo, você sujeito nesse processo. Por isso que eu acho que essa questão da subjetivação, né? Porque a gente vive na lógica da dessubjetivação, certo? E aí eu caminharia um pouco por aí. Então, todas as práticas que além do crítico, do reflexivo, do questionável, do não aceitar as verdades tão como elas se apresentam, eu acho que talvez pensar práticas, você como autêntico, porque é você na sua singularidade, né? E eu acho que é por aí, talvez seria, né? Por aí pensando por você. Boa tarde a todos. Professor, é muito bom ouvir, né? Aprende bastante. Nós que estamos aí na área de inteligência artificial tentando encontrar esses caminhos, temos passado em alguns lugares e eu tenho visto que o professor se tem resistência ao uso da inteligência artificial na sala de aula. Recentemente eu estive na Bahia, que lá eu fiz um
uma palestra em um auditório, assim, considerado mais de 100 pessoas. Quando eu perguntei sobre a questão do uso da própria inteligência para facilitar o processo educativo, um número muito baixo. Eu brinquei, vocês estão com vergonha? Não, nós não usamos. E aí uma professora ainda utilizou de uma fala e falou assim: aqui nós temos o Sofia, que é uma inteligência generativa que ajuda os estudantes a responder. E ela está fazendo um debate, e nesse debate o estudante estava dando sempre uma resposta concisa. E aí ela depois não questionou, depois ela foi procurar entender, a menina respondeu que era a Sofia que estava respondendo. E quando eu perguntei, você tentou buscar entender como a Sofia pode ajudar você para essa resposta, ela disse: não, porque eu estou perto de aposentar, a própria lei do celular aí aqui de sala de aula, então não precisa. Como você vê essa questão? Obrigado. Por isso que eu trouxe o passo fiz a Andréa. Fiquei pensando um pouco nessa questão da desigualdade do acesso, né? Porque a gente, na pandemia, a gente falou muito disso, né? As pessoas que estavam excluídas digitalmente, e a gente ainda hoje vai vendo, de um lado, vamos pensar as escolas particulares ou escolas que acolhem um outro público, ela proíbe, tem escolas que proíbem o celular, mesmo essas, mas ela oferece essa tecnologia em algum lugar dentro da escola. Ela tem um laboratório, ela tem um conjunto de tablets que ela traz, então ela tira aquele recurso tal como ele é utilizado, mas ela oferta isso. E aí, um pouco nessa linha, né, e aí com o seu próprio público ali da universidade, o quanto, de fato, é uma cultura que está colocada, ou a gente ainda pode falar de uma exclusão ainda mais acirrada que a gente vai criando à medida que essas tecnologias estão avançando mais e mais. Como você tem percebido isso? Eu acho que para os países desigual como o nosso, qualquer mexida, a exclusão aumenta, né? Parece que a dosagem da dosimetria é bem diferente. Assim, por isso que eu fiz também a questão de trazer para vocês a questão da legislação, porque a legislação, vocês estão no campo de currículo, a legislação também é um discurso de currículo, né? Ela está falando de um lugar chamado escola, né? Então ela empodera esse sujeito que não quer usar. Por mais que ela permita, ela empodera mais o argumento, porque, claro, lida com uma incompreensão da lei, mas, não pode, certo? O guia, ele até não atua dessa maneira, ele vai ponderando, traz essas reflexões e trazendo as inquietações, né? Que elas são naturais. Então, de fato, se a ideia é não permitir, você aumenta ainda mais essa exclusão, porque você vai estar privando os alunos dessa possibilidade, porque nós sabemos, para a gente que faz pesquisa com tecnologia, em sala de aula, o uso de dispositivo móvel nos ajudou muito. Os nossos alunos, o pessoal pergunta, sempre tem uma pergunta lá, mas os alunos não vão para a rede social? Nada, eles entram na atividade que você está fazendo, trabalham, interagem, não tem nada de ficar em rede social e essas outras coisas, porque eles estão envolvidos, né? O convite é feito e eles aceitam, né? Fazem na sala, isso a gente faz natural. Então, assim, quando as atividades de fato são atividades que afetam o sujeito, né? Eles vão, né? Então, assim, isso para a gente facilitou muito, porque você está lá, vamos daqui agora, pega isso aqui, e às vezes tem um que está no celular, vamos pegar a torre do Hanoi lá, física, o outro está no papel, né? Então você vai trabalhando às vezes nessa dinâmica, não precisa excluir, agilizou muito, né? Você também pegou atividades com tecnologia, você ir para um laboratório, você tem a reserva do laboratório, né? Chega lá, é vírus, tem que ter alguém para fazer todo o equipamento, né? Você tem que verificar se aquilo, nossa, coisas absurdas, né? Ali não, você gerencia, um tem, o outro trabalha com você, né? Então, se esses usos pedagógicos integrados, articulados, eles não são perigosos, né? É isso que a gente tem que defender e que trabalhar, e eu acho que a lei tem esse perigo, né? De fato pode aumentar bastante essa exclusão, né? Que as escolas, os mais
mais ricos, elas vão estar oferecendo ainda que seja em outros lugares, né? Porque a gente está falando assim, que tipo de uso, né? Que tipo de uso a gente está falando? Então, a gente está defendendo o uso integrado no currículo para atividades que a gente vai fazer. Quantas coisas na geometria a gente viu que esses dispositivos trazem de contribuição, né? Para a aprendizagem dos alunos e dos futuros professores, né? Agora, sabe que essa história, o professor às vezes é uma situação complicadinha, né? Assim, nós, assim, o discurso para não usar ele é muito, né? Quando eu comecei a lidar, eu me interessar pelas tecnologias, Valente, um dos textos que eu comecei a ler, lá de 87. Já tinha essa questão, que vinha o surgimento do computador, e aí achavam que o computador iria substituir o professor. O discurso era esse, substituiu. Né? Então, aparecia isso. Aí depois veio o computador, depois veio a história da internet, né? A internet ampliou, aí vem todos os outros recursos que vão trazendo, e acho que a IA ela é bem forte porque está nas nossas mãos, os dispositivos, e claro, com outros discursos perversos que traz isso, né? De ausência do Estado na sua responsabilidade. Né? Marcela, eu queria fazer uma pergunta não de Ian, eu queria perguntar a questão que você, dos materiais novos da leitura ocular. Você colocou um GeoGebra, né? E aí a gente via as retas paralelas, cortadas pela transversal, e a gente viu que o aluno ficou, supondo eu que é um aluno. Mas assim, eu olhei e falei, tá, a ideia é que realmente ele vá focar naqueles ângulos, né? Então, assim, o que exatamente você vai olhar enquanto pergunta de pesquisa com esse recurso? A nossa questão agora é quando a gente integra esse equipamento, que contribuições ele traz para entender mais o processo de raciocínio desse sujeito, entendeu? Porque a gente olha às vezes os toques em tela, a gente tem alguns aplicativos que tudo que a gente toca na tela, ele nos mostra depois, porque eu acabei não fazendo, vocês mostrando, tudo que vocês, quando você usa o GeoGebra para fazer uma atividade, a gente tem, por exemplo, o Screen Recorder, que é um aplicativo que depois ele te mostra os bastidores. A gente vê tudo que você está fazendo, onde você construiu o ponto, então, a gente agora quer inserir ao inserir esse equipamento, a gente quer ver contribuições, enriquecimento que ele traz para o sujeito que está aprendendo nessas atividades. Né? E aí a gente está querendo olhar mais, também por conta da revisão de literatura que a gente fez, dos trabalhos no rastreador ocular, a grande maioria, que é muito natural, porque a tecnologia está sendo desenvolvida, era muito trabalho de identificação de figuras, de formas, questões objetivas. Então a gente quer agora olhar em atividades mais assim, de conjectura, de verificar, de justificar a propriedade, de qualidade, tá? E aí para verificar o que ele traz desses elementos, né? É porque, como eu falei rapidamente lá para vocês, tudo, a gente no Rio usa essa expressão que eu gosto, tudo junto, misturado ao mesmo tempo, certo? Registro escrito, construção na tela, o toque que ele faz na tela, alguma anotação que ele vai fazer, e agora ver se os olhares e as fixações dele trazem também alguma contribuição. Eu posso tentar falar mais alto, aí minha voz é um pouco mais. Eu gosto de subir escada. Obrigada. Eu queria saber, algumas pesquisadoras que eu acompanho olham um pouco para a questão do racismo algorítmico, né? Acho que quanto mais a gente fala com relação às redes sociais, né? Eu queria saber se você olha para isso, a questão dos geradores de inteligência, enfim, ChatGPT e tudo mais, e eu fico me perguntando, assim, nesse sentido, como é que, de certo modo, a gente pode criar um critério, né, para essas gerações, assim, de inteligência? Um pouco nesse sentido, para a gente pensar. Qual é o seu nome? Camila.
Carolina, obrigado pela pergunta, porque isso passa ali passou muito rápido, das questões éticas, mas acho que ela até tem mais, né? Na verdade, nós não é o nosso foco de estudo, assim, como eu falei para vocês ainda aí, a gente não tem nada muito empírico de pesquisa que está fazendo por aí. A gente está ainda fazendo levantamento de literatura e tal. Mas a gente fez no grupo muitas essas reflexões, por exemplo, fazer prompts, né? Fazer para gerar imagens, fotografias, e a gente percebe, é nítido, essa questão do racismo. Né? É nítido quando você coloca que tipo de informação você vai pedir, que tipo de imagem você vê, você tem. Então eu acho que isso é discutir na sala de aula. Né? É mais, além do que está no livro didático e tudo mais, isso vem para essas discussões. Esses algoritmos enviesados, esses algoritmos que não são confiáveis. Eu acho que é essa ideia de colocar o sujeito nesse processo, né? Colocar o sujeito nesse processo para problematizar. Não é achar que você está fora disso, que isso não mexe com você. Né? Tem muitas questões interessantes, eu acho que se alguém quiser, eu acho que é um campo super fértil de exploração e de pesquisa. Tantos outros de IA, né? A gente não sabe, né? Os nossos dados estão por aí, né? Cada vez mais a gente não sabe que estamos dentro dessa lógica dessa ciência, onde nós chegaremos, né? E acho que é algo que temos que debruçar sobre isso, né? Se estamos fazendo pesquisa, se vamos ensinar, coisas do tipo. Os currículos das escolas também têm que se movimentar, né, para essas questões. Mais alguma? Estou colocando aqui o nosso famoso sorteador. Sortear os seus livros. Ah, que ótimo.